irmãos e irmãs, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 31. Hoje, domingo, dia das mães, eu quero compartilhar uma mensagem com você que é mulher, que é mãe. Eu não sou mãe ainda. Não tem problema, então você vai aprender algumas coisas preciosas para a sua própria vida, para a sua experiência com Deus. Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao 31, eu quero compartilhar alguns princípios, alguns valores da palavra de Deus com você nesse texto das Escrituras Sagradas. Abra aí então comigo em Provérbios capítulo de número 31, verso 10 ao 31. Hoje eu vou ser até um pouco mais breve, porque tem a apresentação aqui para as mães, tem um monte de coisa para você, mamãe, e o papai pode aprender também muita coisa aqui hoje. Provérbios 31, 10 até o final do capítulo diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor que temos aqui diante de nós. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nesse momento possa ministrar através do teu Espírito Santo a palavra do Senhor à nossa vida. Nós oramos entregando cada pessoa que está neste santuário nas tuas mãos, de maneira que haja, ó Deus, sobre os nossos corações graça e favor, para que possamos compreender a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, preste atenção. Esse ministério, o de ser mãe, é um dos acontecimentos mais importantes na vida de uma mulher. E as nossas mães precisam ser honradas, precisam ser amadas, respeitadas, consideradas o ano todo e não apenas em um dia dele. Eu estou muito gripado, mas a gente ainda consegue pregar assim. Então a gente olha hoje que muitas pessoas, elas no dia das mães, elas fazem determinados elogios, filhos, maridos, às suas mães, mas a verdade é que as mães precisam de ser consideradas durante todo o ano, honradas e respeitadas durante todos os dias. Esse texto de Provérbios fala aqui sobre algumas qualidades que a mulher que é virtuosa, a mulher que tem temor de Deus, ela tem na sua vida. E essas qualidades são aquelas qualidades que vão promover um lar seguro, uma família equilibrada, uma família ajustada. Desse verso 10 ao 31, nós temos aqui inúmeras qualidades. Como eu não posso falar de todas elas, eu escolhi apenas algumas para pensar sobre elas. Veja, e quais são essas qualidades que pode
ajudar você a edificar a sua casa, a construir um lar vitorioso, a ter uma família bem-sucedida. Você que é mãe, pastor, eu não sou mãe, mas você que um dia pretende casar, ou mesmo que fique solteira, não é um direito da pessoa ficar solteira também, ainda que queira ficar solteira, você precisa ser uma pessoa que de fato com as suas ações, palavras e condutas, vá promover a edificação da sua casa e do ambiente onde você está. E quais são essas qualidades que uma pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa possui? Veja, aqui nesse texto de Provérbios ele aponta várias, mas eu escolhi, como disse, algumas. Em primeiro lugar, esse texto de Provérbios diz que uma mulher virtuosa é aquela que possui um espírito generoso. Repita comigo: uma mulher virtuosa tem um espírito generoso. Agora preste atenção, não é só uma mulher com espírito generoso é que vai edificar a sua casa. O homem também, se tiver um espírito generoso, edifica a sua casa. Qualquer pessoa generosa vai edificar a casa dela, o ambiente onde ela trabalha, ou um ambiente onde ela estuda. Veja o que diz o verso 20. O verso 20 diz assim: abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. A Bíblia está dizendo aqui que a mulher virtuosa, ela tem um coração sensível e as mãos abertas, ela é caridosa, ela é alguém disposta a ajudar, ela não se preocupa apenas com a sua família, mas a Bíblia diz que ela é generosa, ou seja, que ela com as suas próprias mãos procura também ajudar aquelas pessoas que sofrem ao seu redor. Há muitas pessoas hoje que gastam grandes somas de dinheiro, que gastam grandes recursos financeiros num vestido, numa bolsa, num sapato, mas que não é capaz de ajudar o necessitado. Eu percebo que as pessoas hoje parece que elas estão perdendo essa noção daquilo que de fato é importante. Às vezes a pessoa gasta recursos enormes com bobagens, com coisas que não são tão significativas para a sua vida, e elas acabam negando a generosidade, vendo uma pessoa com dificuldade e não sendo capaz de estender as suas mãos para abençoar alguém. Nós precisamos aprender, irmãos e irmãs, com essa mulher do texto bíblico de Provérbios, que era uma mulher virtuosa. Ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, diz o texto bíblico, ela cuida dos negócios, mas a palavra de Deus diz que ela também é generosa para com o próximo. Ela faz tudo isso com boa vontade e alegria. É interessante que quando você abre a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, você vê que uma mulher chamada Dorcas na Bíblia, ela de repente morreu, e a igreja que ela frequentava foi tomada de uma forte emoção, porque eles haviam perdido Dorcas. Quem lê a Bíblia sabe quem ela era. Ela era uma mulher generosa, ela era uma mulher viúva que não se entregou quando perdeu o marido ao sofrimento, à amargura, ao ressentimento, à depressão. O que essa mulher na Bíblia faz, a Dorcas? Ela dedica o resto dos seus dias a ser uma mulher generosa. E ela é generosa de que forma? Ajudando o próximo. Ela costurava com as suas mãos para poder abençoar as pessoas necessitadas. E não só fez isso, como ela despertou o espírito de generosidade na sua comunidade, ao ponto dela levantar um ministério de mulheres ajudadoras. E então ela costurava e ela abençoava quem não tinha roupa, fazendo para elas vestimentas. Mas essa mulher morre, e quando ela morre, a Bíblia diz que é uma comoção geral na sua comunidade, e eles vão atrás do apóstolo Pedro e pede a ele, e mostra para ele. A Bíblia diz que as mulheres mostravam para Pedro aquele trabalho generoso que ela desenvolvia na igreja e em relação ao seu próximo. E então a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Pedro, estando naquele ambiente, ele ora, e aquela mulher que foi generosa
que dedicou a sua vida a ajudar as pessoas, ela recebeu uma bênção da parte de Deus, um prolongamento nos seus dias. Morreu, mas Pedro ora, ressuscita e ela ganha mais anos de vida. Deixa eu dizer algo para você, querido. Generosidade cabe em qualquer espaço. Diga para quem está do seu lado: generosidade cabe em qualquer espaço. Seja generoso, seja generoso, generoso com a sua vida. Dedique a sua vida para que você possa fazer algo de valor. A mulher virtuosa, ela é generosa. A Bíblia diz aí que ela faz uma série de coisas. Ela cuida do marido, dos filhos, da casa. Ela compra, ela vende, ela adquire, ela dispõe, mas ela não abre mão de ser uma pessoa generosa. Ela cuida também daqueles que têm carência e necessidade. Se você quer edificar a sua casa, aprenda a ser uma pessoa generosa, porque toda bondade que você planta, toda semente de valor que você planta de generosidade, ela vai um dia produzir a 30, a 60 e a 100 vezes mais na sua vida, porque a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se você plantar generosidade, muitas pessoas serão generosas com você lá na frente. Se você plantar misericórdia na vida dos outros, você encontrará também esse valor na sua caminhada, em nome de Jesus. É o que a Bíblia revela. A mulher sábia, ela edifica a sua casa com generosidade. Em segundo lugar, esse texto diz que a mulher virtuosa é uma conselheira sábia. Repita comigo: a mulher virtuosa é uma conselheira sábia. Preste atenção. A sabedoria é um material mais raro do que ouro. Hoje as pessoas parece que quando são tomadas de alguma emoção mais forte, abandona do coração e da racionalidade dela todo o princípio de sabedoria. Às vezes a pessoa faz cada lambança, às vezes a pessoa toma cada atitude estúpida, e depois que ela toma, ela viu que faltou sabedoria, mas ela fez tudo isso motivada por uma emoção forte, às vezes de raiva, às vezes de revolta, de indignação por algo que aconteceu, e então a sabedoria vai embora. Agora veja o que diz aí o verso 26, o verso 26 da palavra de Deus diz assim: fala com sabedoria. E ele não para não, e ele diz assim: e a instrução da bondade está na sua língua. Veja que ele diferencia duas coisas: fala com sabedoria e também existe instrução nos seus lábios. Ou seja, a mulher virtuosa, aqui do texto de Provérbios, ela é uma conselheira sábia. A sua língua é uma fonte de bons conselhos. Ela fala com ternura, ela fala com graça. Não há rancor nas suas palavras, nem insensatez nos seus lábios. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela é prudente e bondosa no falar. Ela é uma mãe conselheira. A mulher virtuosa, ela tem tempo para os filhos, ela mantém aberta o canal de comunicação com os filhos e com o seu marido. Ou seja, você precisa entender que uma das qualidades da mulher virtuosa é que ela tem sabedoria na sua boca e também tem instrução na sua vida para oferecer à sua casa e ao seu lar. Os nossos filhos, por exemplo, são o nosso maior tesouro. A Bíblia chega a dizer que eles são a herança do Senhor para mim e para você. Então, eles precisam encontrar nessa mulher, eles precisam encontrar nessa mãe a instrução da sabedoria. Eles precisam encontrar sabedoria no lábio da mãe e instrução também nos seus lábios. De nada adianta a gente ter entendimento, de nada adianta uma pessoa ter formação cultural,
se ela não tiver a sabedoria que vem da parte de Deus. Nenhum tipo de virtude é mais preciosa para edificar uma casa do que a sabedoria, do que entendimento. A mulher virtuosa, diz aqui o texto bíblico, ela é uma conselheira sábia, que sabe dosar com correção, que sabe dosar a correção dentro da sua casa com sabedoria, porque muitas vezes será necessário corrigir, muitas vezes será necessário disciplinar dentro de casa, mas é necessário que nós tenhamos sabedoria nesse momento da correção e da educação. Há mães que, por exemplo, só sabem cobrar os filhos nunca conseguem alcançar aquelas medidas que algumas mães colocam para eles. Por exemplo, eu não sei, mas às vezes a gente encontra essas situações, encontra filhos reclamando de algumas medidas que a mãe coloca. Então, se o menino chega da escola, por exemplo, a gente encontra isso de vez em quando, ouve isso de vez em quando, e ele tira 9 na prova de matemática, e ele chega alegre e diz: mãe, tirei 9. E ela vira para ele assim: por que não tirou 10? Só fica por conta do estudo. Não é esse tipo de palavra que você precisa dar para o seu filho. Uma mãe sábia, ela jamais desencoraja o seu filho. Ela sabe que a sua língua é remédio, ela sabe que a sua língua é medicina, ela compreende que as suas palavras são mais poderosas do que qualquer circunstâncias difíceis que os seus filhos possam vir a enfrentar na vida. Então a mulher sábia, ela vai usar de muito entendimento nas suas palavras para promover o bem da sua casa. A mulher virtuosa, ela é generosa. A mulher virtuosa, ela tem sabedoria nos lábios e instrução na sua boca. Às vezes a gente dentro de casa fica aborrecida, não é? Com algumas coisas. Às vezes o marido não ajuda, os filhos também não contribuem conforme você espera, e nesse momento a gente precisa tomar muito cuidado para não falar aquilo que não deve e que vai promover não a edificação e não a aproximação, mas vai gerar distanciamento, vai gerar feridas. Então a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela é generosa e ela é sábia naquilo que ela fala. Uma qualidade extraordinária, a generosidade e também a sabedoria nos lábios. Em terceiro lugar, veja bem, esse texto diz que a mulher virtuosa, ela cuida do seu corpo e da sua aparência. Só as mulheres agora, repitam comigo: eu preciso cuidar do meu corpo e da minha aparência. Preste atenção. O verso 17 e o verso 22 dizem assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços, veste-se de linho fino e de púrpura. A mulher virtuosa, diz aqui esse texto da palavra de Deus, esses 2 versículos diz que a mulher virtuosa, ela cuida do seu corpo, ela faz, como antigamente a gente dizia, ela faz ginástica. Hoje ela vai para a academia. Antigamente a gente falava: vai fazer ginástica. Ela vai para a academia, ela cuida da sua saúde, mas ela cuida também da sua aparência. Como é que essa mulher vai fortalecer os braços, diz aqui, sem exercício? Não tem jeito. O texto bíblico diz que essa mulher virtuosa, ela cuida da sua aparência, mas cuida do seu corpo, fortalece os braços. Se ela fortalece os braços, é porque ela está fazendo atividade física, ela cuida da sua saúde, ela tem tempo para si mesma, para cuidar da sua forma e da sua aparência. Ela não é uma mulher relaxada, desleixada, com a sua aparência pessoal. Ela não é uma mulher com um aspecto físico desarrumado. O verso 22 diz que ela se veste com elegância. Olha, irmãos, vestir com elegância não quer dizer necessariamente
que a pessoa precise de ter recursos significativos. Vestir com elegância, todas as pessoas, por mais humildes e simples que são, ela tem condição de fazer isso. Então, a gente precisa, as mulheres precisam cuidar da sua saúde, mas cuidar da sua aparência. Ela precisa de ter amor próprio, ela precisa reconhecer o seu próprio valor. Essa mulher de texto de Provérbios diz aqui, o Provérbios diz que ela é uma pessoa que cuida da sua aparência, que se veste direitinho, que tem uma boa aparência, mas que também sabe cuidar da sua saúde. Essa mulher, ela também sabe se apresentar em qualquer ambiente, ela se veste com decência, ela se veste com bom gosto. Minha querida, você precisa ter cuidado com a sua aparência. Isso é importante para você e para o seu marido. Eu me lembro que um tempo atrás eu fui aconselhar uma mulher, uma pessoa, e ela queria, como desejava, também restaurar sua vida sentimental, não é? E é uma pessoa que até é relativamente jovem, mas sinceramente ela não cuidava muito bem do seu aspecto físico, da sua aparência, embora seja bem jovem e que tenha uma boa condição, e ela não cuidava da sua aparência. Ela ficou bem aborrecida quando ela ouviu da gente que precisava ir para uma loja, comprar umas roupas bacanas, se vestir melhor. Mas para que eu vou numa loja mais chique comprar um negócio aqui? Se aqui na Reta tem umas lojas. Eu falei, na Reta tem lojas muito interessantes, muito boas, mas a sua condição financeira te dá condição de comprar em lojas até mais caras e de você cuidar melhor da sua aparência. Mas acha caro comprar uma roupa melhor, acha caro pagar uma manicure, fazer a unha, ela mesmo faz e às vezes não fica tão bem. E quando a gente diz que ela tinha que cuidar da aparência, ela não gostou. Irmãos, a mulher sábia desse texto de Provérbios, ela cuida da sua aparência, mas ela cuida também da sua saúde física. Nós precisamos entender isso. Tem gente que exagera em algumas áreas. Eu percebo que às vezes tem pessoas que gastam demais na área da aparência e cuida de menos da saúde, e tem gente que às vezes gasta demais na área da saúde, investe em academia, em botox, não é? Esses negócios assim, não tem esse troço assim, botox? Tem outras coisas sofisticadas, né, que as mulheres gostam de fazer, tirar aí umas gordurinhas da cintura, né, uns troços assim, não é verdade? Algumas fazem um negócio chamado lipoaspiração para poder melhorar a aparência. Olha, esses negócios aí, tudo, eles contribuem, ajudam muito com a sua aparência, é verdade. Mas é necessário equilíbrio entre aparência e cuidar da aparência e cuidar da saúde. E eu vejo às vezes que existem muitas mulheres que não cuidam do seu corpo e só cuidam da sua aparência. E por outro lado, existem aquelas que cuidam demais do corpo e descuidam da sua aparência. Então nós não podemos viver nesses extremos. Nós precisamos ter atenção a isso. Hoje as academias se multiplicam nas nossas ruas aos montes. Tem um monte de academia para todo lado e todo mundo pode cuidar da sua saúde. Existe condição para isso. Mas uma coisa que você tem que tomar cuidado: a mulher sábia, ela é uma pessoa generosa, ela é agora também uma pessoa que cuida da sua aparência e ela também cuida da sua saúde. Além de cuidar da aparência e da saúde, você não pode perder de vista de jeito nenhum de cultivar um espírito manso e tranquilo também, que tem grande valor diante de Deus. É necessário ter equilíbrio. Não basta apenas ter aparência, não basta apenas ter saúde. É necessário cuidar da nossa interioridade, do nosso relacionamento com Deus também. Não basta apenas você ter um corpo em forma e ter uma alma murcha e vazia. A mulher virtuosa aqui de Provérbios, ela é alguém que cuida do corpo, da aparência, mas que ao mesmo tempo ela tem vida com Deus, anda com Jesus, ela tem uma vida de consistência. Porque hoje
Tem muita gente cuidando da aparência e muitas pessoas cuidando da saúde, mas não cuidam da sua relação com Cristo e com Deus. E a mulher sábia, ela tem esses cuidados. Ela cuida da sua vida porque ela tem um espírito generoso, ela tem uma palavra de sabedoria nos seus lábios, ela cuida da sua aparência e cuida também da sua saúde. E em quarto lugar e último, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela tem uma vida moral irrepreensível. Vida moral irrepreensível. Diga comigo, uma mulher sábia tem uma vida moral irrepreensível. Veja bem o que diz para mim e para você o verso 25 e o 30 desse texto. Ele diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupação. E o verso 30 chega a dizer: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Diz o texto bíblico. Força e dignidade, irmãos, são os elementos que mantêm o seu caráter. Preste atenção, a mulher virtuosa, ela tem esses elementos na sua vida, ou seja, uma vida moral irrepreensível. A mulher virtuosa é uma mulher de fibra, é uma mulher de determinação. Ela tem um nome honrado e ela tem uma conduta digna diante das pessoas e na sociedade. Ela tem uma vida limpa e a Bíblia diz que ela tem também um comportamento irrepreensível. A mulher virtuosa, diz a palavra de Deus, ela cuida da sua saúde, cuida da sua aparência, mas ela reconhece, diz aí o verso 30, que a sua maior beleza não é física, mas é espiritual. A mulher que só pensa em academia, em ginástica, em boutique, em salão de beleza, em cosméticos, em joias, em roupas caras e em aparência, é uma mulher fútil, é superficial e vazia, porque a beleza interna, ela deve ser maior do que a beleza externa. A maior glória da mulher virtuosa é andar com Deus, é temer a Deus, é levar Deus a sério, é ser serva do Senhor Jesus, é andar em sintonia com Cristo. A beleza passa, diz a Bíblia aí no verso 30, mas a mulher que teme ao Senhor, ela permanece para sempre. Agora, por que essa mulher permanece para sempre? A mulher que teme ao Senhor permanece para sempre, porque, como você viu aqui, a generosidade está na sua vida, a sabedoria está nos seus lábios, ela cuida da aparência e cuida da saúde, e ela tem uma vida moral irrepreensível, e ela dura para sempre, porque esses valores são transmitidos aos seus filhos, que transmitirão aos seus netos e que levarão para os seus bisnetos. Ela passará, a vida irá continuar, nós iremos partir, mas ela terá deixado uma descendência que segue valores e princípios da palavra de Deus e que permanecerá para sempre, porque a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais deixará de ser cumprida. Então, quando uma mulher vive com esses valores, ela transmite princípios para as suas gerações, e esses princípios louvarão a sua virtude enquanto houver memória da sua existência. Veja vocês, e eu termino dizendo isso. Eu fui criado pelos meus avós, junto com a minha mãe. Meus avós já partiram para Cristo, minha mãe também já se foi, mas até hoje eu carrego no meu coração valores e princípios que eles me legaram e conto sobre eles. E adivinhe, quando eu tive os meus filhos, quando eles nasceram, a primeira coisa que eu fui fazer, e a minha esposa também, foi legar a eles os mesmos valores, os mesmos princípios que eles carregarão no seu coração
por toda a sua vida. Meus avós já partiram, minha mãe já partiu, um dia eu vou partir, mas os meus filhos continuam levando no coração valores e princípios que são eternos, e tenho certeza ensinarão a sua geração, e elas serão também uma geração de Deus e vivendo para a glória de Cristo. Por isso que a mulher virtuosa permanece para sempre, porque o que ela transmite não é algo fútil e desprezível. São valores e princípios da palavra de Deus que duram para sempre. É fundamento que vento não destrói, que chuva não derruba. Como Jesus disse, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram contra essas casas, mas depois que tudo passou, estavam lá de pé, porque são valores que foram fundamentados na palavra de Deus. Amém, queridos? Mulher que está aqui nessa noite, você que é mulher, casada, solteira, seja sempre generosa, que as pessoas possam encontrar nos seus lábios sabedoria. Cuide da sua aparência e da sua saúde. Vai fazer uma caminhada, vai para a academia, faça aí uma economia, um esforçozinho, vai lá na cabeleireira, né? Tem muitas aqui na igreja, tem a Fátima, tem a Iris, tem mais gente aí, não tem? Que mexe com o cabelo, tem mais, esqueci de alguém? Tem gente de salão de beleza aqui. Vai cuidar da sua aparência também, cuidar da sua saúde e mantenha a sua vida moral irrepreensível, porque isso tem grande valor diante de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar, porque nós temos encenação e temos ainda as crianças que vão apresentar aula para vocês, mamães, porque elas fizeram isso com muito carinho. Pai querido, nós queremos te agradecer nesse momento, mais uma vez pelo teu cuidado, agradecer ao Senhor, ó Deus, porque a